Uma questão com reconhecimento de função química, cálculo de NOx do elemento central, reconhecimento de substância que oxida e ainda montagem de equação global. Tudo isso você encontra nessa questão que está na sua tela. Eu sou a professora Gisele e nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão do vestibular da Faculdade Humanitas, a Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos. Esse é o processo seletivo de medicina no segundo semestre de 2026, mais uma prova da Fundação VUNESP para compor os seus estudos, para se preparar para essa banca. A questão número 3, vem olhá-la comigo, olha o que ela nos trouxe no enunciado. As células a combustível são dispositivos que empregam reações eletroquímicas para a obtenção de energia elétrica. Um dos tipos de célula a combustível é baseado em etanol. Apresenta as seguintes reações anódicas e catódicas. Tudo escrito para você. Pergunta A. Qual a função química que pertence ao composto CH3COO-Na? Por conta do número de questões pedindo esse tema, eu fiz 2 grupos de flashcards, funções orgânicas e funções inorgânicas. Se você quiser encontrar as funções orgânicas, vou deixar um card aqui para você. E se você quiser funções inorgânicas, vou deixar um card também na sequência para vocês. Treinar o reconhecimento da função química é muito importante para os estudantes que vão prestar a Fundação VUNESP. Moçada, se você olhou para isso aqui, você reconheceu que essa aqui é a fórmula de um sal, e esse é um sal orgânico, ou é um sal de ácido carboxílico. Apenas como curiosidade, isso aqui é o acetato de sódio. Esse é o nome comum dessa substância. O item A ainda te pediu: determine o número de oxidação do enxofre no ácido sulfúrico. Moçada, o número de oxidação é NOx. Então, vamos procurar o NOx do enxofre no ácido sulfúrico. Vou pôr o ácido sulfúrico aqui em cima. O hábito de encontrar o NOx, eu circulo o NOx individual dos elementos e coloco aqui embaixo. Eu circulo o individual e o total. O oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. E o total dessa molécula tem que ser 0. E eu subo fazendo vezes. Quer ver? Ó, menos 2 vezes 4, menos 8. O hidrogênio mais 1 vezes 2, mais 2. Então, numa operação matemática, esse enxofre tem que ser mais 6. Então, fiz o cálculo aqui. O NOx do enxofre, vou pôr aqui, o NOx do enxofre no ácido sulfúrico é mais 6. Não esqueça de colocar o sinal do mais, o mais importa. Quando o conteúdo é NOx, em número de oxidação, você tem que pôr o sinal do mais. O NOx do enxofre é mais 6. Fechamos o item A, agora vamos para o item B. O item B pediu para a gente escrever a fórmula molecular do reagente que é oxidado no funcionamento dessa célula combustível. Moçada, aqui a gente vai usar as estratégias mais importantes de eletroquímica e que você tem que saber, e essa questão você vai ganhar tempo, porque você não precisa ficar achando o NOx de todos os elementos. Uma vez que a questão te avisou que essa aqui é a semi-reação do ânodo, você precisa lembrar que essa é a semi-reação que acontece a oxidação. O truque para você memorizar é que o ânodo começa com vogal e oxidação também. Então, no ânodo acontece oxidação. Já encontrei quem eu precisava. Eu quero saber quem é oxidado. Quem é oxidado aqui vai ser o composto orgânico. Às vezes meu aluno fica com dúvida, será que é o orgânico ou será que é o OH? E aí você pode resolver isso batendo o olho rapidinho. Aqui o oxigênio está ligado no hidrogênio, então aqui o oxigênio tem NOx menos 2, então aqui o O menos 2, H mais 1. Aqui o H também é mais 1 e o O também é menos 2. Quem muda o NOx, na verdade, é o carbono do composto orgânico. Mas a gente não precisava ter todo esse raciocínio, porque quem sofre oxidação aqui só pode ser esse composto orgânico. Portanto, o reagente aqui, ó, que é oxidado, vamos responder essa questão. E aí, eu tenho uma observação para fazer com vocês. Gente, a banca não aceitou que você escrevesse a fórmula do álcool de outra maneira. Você tinha que copiar certinho, ó. C2H5OH. Achei um pouco esquisito essa exigência da banca, que você tivesse escrito exatamente como veio escrito nos reagentes dessa reação, mas você tinha que fazer isso. Não vamos contestar, eles podem decidir o que é que eles querem aceitar como resposta oficial. E essa é a resposta oficial. Bom, só para aproveitar o momento, se esse é o lugar que aconteceu a oxidação, lá no cátodo, começa com consoante, é o lugar que aconteceu a redução. Só para deixar uma revisão aí para você que vai se preparar para essa banca, anotada aqui um pouco mais completo. Agora o restante do item B.
escreva a equação da reação global que ocorre nessa célula combustível. Para a gente montar a global, a gente vai pegar a de oxidação e a de redução. Olha, quando você soma essas duas etapas, você precisa ter cancelado o total de elétrons. E olha, tem 4 elétrons saindo, 4 entrando, tá perfeito. Eu vou copiar então as duas reações, vou começar com a do ânodo, que é o etanol, reagindo com 5 hidroxilas e formando seus produtos. Agora eu vou colocar a equação de redução, é a reação do cátodo, mas eu quero só fazer um alerta para todo mundo. Eu gosto de colocar uma flecha bem embaixo da outra, que eu acho que fica mais fácil para o nosso pensamento organizar quem é que eu corto, quem é que eu somo. E aí eu vou colocar aqui agora a equação de redução. Agora eu vou somar essas duas etapas como se fosse uma operação matemática. Tudo que está antes e depois da flecha na mesma quantidade, eu posso, olha só, cortar. Quando coisas estão do mesmo lado, eu posso somar. Então, inicialmente, a minha reação global fica assim. Observem que eram 4 moléculas de água da primeira etapa, 4 moléculas de água na segunda etapa, eu somei e ficaram 8. A banca aceitou essa questão e aceitou também que você tivesse percebido que 5OH- com 4H+, você vai produzir 4 moléculas de água, e aí você vai descontar com aquelas 8 que tem aqui, e aí você tem o seguinte gabarito. Então, veja só, 5OH- e 4H+, geraram 4 moléculas de água, sobrou um OH-, escrevi ele aqui, 4 moléculas de água nos reagentes, 8 nos produtos, desconta, fica 4. Bom, a maioria das bancas de vestibular vão querer que você responda isso daqui. Essa banca aceitou também isso aqui como resposta. E se é o fim dessa questão, eu espero que vocês tenham gostado da resolução. E se você conhece alguém que vai prestar a prova da Fundação Vunesp e precisa se preparar para essa prova, já encaminhe esse vídeo, que fazer provas antigas é uma excelente estratégia de estudos e de preparação para os vestibulares. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se nesse canal para receber notificação de quando saem as próximas questões desta banca e de tantas outras bancas que nós estamos resolvendo por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!